Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, capital da Paraíba, são 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 30 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E haja choradeira! Protesto contra a queda no repasse do FPM reúne dezenas de prefeitos e prefeitas em frente à Assembleia Legislativa da Paraíba, aqui na capital. Faz o L aí, galera. E dirigentes do PSB, do PT e de mais 6 outros partidos se reúnem em João Pessoa para debater 2024. Legendas pretendem marchar juntas e misturadas nas eleições do próximo ano. Deputado federal Cabo Gilberto acusa o presidente estadual do PL na Paraíba, Wellington Roberto, de promover ataques coordenados contra ele, o Cabo. Mal na fita. Pesquisa realizada por Instituto Opinião revela que quase 70% dos servidores de Campina Grande desaprovam a gestão de Bruno Cunha Lima. Já o prefeito da capital, Cícero Lucena, autoriza obras para a construção de ponte passarela no bairro São José, aqui em João Pessoa. E na área policial, filho esfaqueia o próprio pai na cabeça durante uma confusão aqui em João Pessoa. Vítima de 59 anos está internada no hospital de trauma. Operação desencadeada pelas polícias da Paraíba desarticula quadrilha investigada por tráfico de drogas e homicídios no sertão do estado. E empresário é sequestrado no município de Caporã e a família paga 50 mil do resgate e os bandidos liberam a vítima. Grávida tem 75% do corpo queimado após utilizar álcool para cozinhar. Fato lamentável aconteceu na cidade de Patos,
no sertão da Paraíba. E a CBF muda a data e também o horário da estreia do Botafogo na segunda fase do acesso à Série B. Daqui a pouco, o novo horário e o novo dia para o torcedor do Belo ficar atento, ligado. Brasil gera quase 150 mil novos empregos formais no mês de julho. É o que aponta estudo feito pelo CAGED. Faz o LAI. E tome governo federal. Desta vez, o governo Lula envia ao Congresso proposta para proibir militares da ativa de ocuparem cargos políticos. E tem entrevista F5, sim senhor. Hoje vamos receber aqui nos estúdios o presidente do Diretório Estadual do PT na Paraíba, Jackson Macedo. Com ele iremos falar sobre a representação do PT nas eleições municipais em João Pessoa, a relação do governo Lula com a Paraíba, entre outros temas. E não saia de casa sem saber. Noite de hoje, quarta-feira, terá o fenômeno, que não é o Ronaldo, é a superlua azul. E é azul, é? Pensei que era branca. Quando o astro estará maior, mais brilhante e mais próximo do nosso planeta, a querida Terra. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto e Ricardo Martins. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, região, pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104.9. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM. E Souza, na cidade do dinossauro Lea Angelim 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, do Fusora Magia e Rede Alternativa. Agora, se você preferir, pode ouvir, nos assistir também nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, a Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Demoro, mas chego, Isabela Vilante. Tava ali comprando um lenço umedecido pra levar pra marcha dos prefeitos. Tô com pena de tudinho, Isabela Vilante. Tudo chorando, tudo reclamando da queda do FPM. Eu olhei assim nas fotos que Fábio Augusto fez, mandou pra gente. Nosso repórter que acompanhou tudo hoje pela manhã em frente à Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu vi alguns por lá, chorando. Mesmo os prefeitos que agora no mês de junho abriram os cofres e torraram muita grana pública com shows de forró, com shows de sertanejo. Teve até show de pagode e samba no São João da Paraíba. Eu quero ver um dia prefeito disser: a prefeitura não tem dinheiro mais não. Tô entregando o cargo. Não tem um que faça isso. Daqui a pouco no F5
A choradeira dos prefeitos no ato realizado agora pela manhã na Assembleia Legislativa da Paraíba. Eita, como eu tô com pena desse povo, Pepa Torres. O pior é que fizeram greve, né? Fecharam prefeitura. Quando é o funcionário, o servidor que faz greve, a tese logo é cortar logo o ponto dos servidores, né? Eita, meu Deus do céu. É Brasil diferente, meu amigo Júnior Vita, meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Alô, Pedrinho Guedes. Pedrinho está dizendo, Fabão, dá uma olhadinha aí no blog de Andréa Sadi, que tem bomba. Abri aqui, viu, Pedrinho? Confissões de Cid APF podem detalhar roteiro do golpe e arrastar militares bolsonaristas, é o que diz a competente jornalista Andréa Sadi em seu blog no G1. Pepa Torres, os prefeitos, não só da Paraíba, Brasil afora, esse povo tem motivo pra tá chorando mesmo, Pepa? A queda foi grande e os shows do São João e as festas. Cadê o dinheiro, Pepa Torres? Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos popianos, às popianas que nos ouvem, que nos assistem. Irmão, eu não aguento mais falar sobre isso, não. Essa choradeira, esse lenga-lenga de prefeito aí que, sabe, a maioria é tudo hipócrita. A maioria é tudo hipócrita. Diga isso não. É tudo hipócrita, tudo cara de pau. Sabe, manda entregar, não entrega um. Entrega um. Manda 100 entregar pra tu ver. Não entrega, rapaz. Não entrega. Pode abrir aí os portais aí que a maioria fica anunciando shows, festa de padroeira, festa disso, festa daquilo, sabe? Vivem em Brasília, com diárias gordas, levam secretários com diárias gordas. Tem muito aspones, mas tem só o que tem nessas prefeituras são aspones. Vão almoçar no Porcão. Vão almoçar no Porcão, no Gulliver. Vão almoçar naquele outro daqui, o Mangai. Sabe? Tudo de bom e do melhor. Ficam dançando. O último ficou dançando, não foi? Vamos lá, um engraçadinho. Esse engraçadinho tá aí. Um dançador. Não, ele foi pra uma festa lá. Um dançador. Na hora do... dançando. Dançando até o chão. Aí agora estão reclamando, com o pires da mão. Pois é. Se você juntar, Fábio, o que esses caras misturam com o deles, com o que é de casa, sabe? Um monte de irregularidades que eles cometem, um monte de falcatruas que eles cometem, mas é muita roubalheira. E quem diz não sou eu não, são os TCUs, quando envolve verba federal, são os TCEs, quando são verbas municipais ou estadual. E assim, pode olhar, hoje, abra aí o site do Tribunal de Contas do Estado, geralmente eles emitem um release das quartas-feiras pela manhã, dizendo que foram julgados nas sessões de hoje as contas de gestores tal, das prefeituras tal, das câmaras tal. Âmbitos vão devolver X, outro vai devolver Y, nenhum devolve. Mas essas são as exceções, Pepa. A grande maioria dos prefeitos e prefeitas da Paraíba são gestores comprometidos. Com o quê? Com o povo da casa deles? Com a população. Chá de brincadeira, Fábio. Agora, tem as exceções, os que metem a mão. Tem um preto, né? Acho que foi solto, né? O de São Mamed foi solto, né? Um doutor que chegou pro presídio, Hoje eu recebi uma documentação, hoje não, ontem. Publiquei hoje, tá lá no meu portal, no meu blog, petroniotorres.com.br. Vai lá e olha. O que é que tem? A prefeita de Conde, Carla Alencar, fez um contrato. Carla Alencar é a vice-presidente da API, rapaz. Carla Pimentel, minha irmã Carla Alencar. Carla Pimentel, a prefeita do Conde, não é? Que o que ela gastou já de... Tô entendendo nada, gastou o quê? Foi toda recalchutada, né? Mas aí você tá dizendo que ela gastou... Não. Mas um recurso... Estou dizendo que tá lá no Tribunal de Contas, se tiver a documentação do Tribunal de Contas.
onde a prefeita gastou com o Fundo Municipal de Saúde Sim. e dinheiro também da própria Prefeitura Municipal de Saúde, ambos do município do Conde, o erário, o dinheiro da Prefeitura e o dinheiro do Fundo de Saúde da Prefeitura, gastou 7 milhões com uma empresa de arte e cultura, mas a empresa estava cuidando da saúde. Eu não entendi isso. Mas E o tribunal, às vezes não. O Às Tribunal vezes de tem Contas empresa condenou. que tem empresas, Não tem não. Então tem empresas que ela pega o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho principal e depois sai, muda lá o KNAI, na junta Mas comercial. o relatório do Tribunal de Contas foi bem claro. Claro, límpido e transparente como as águas do Rio São Francisco. Não tem nada julgado ainda, né? Não, tem só a imputação do crime. Tem só a imputação e não é uma só acusação. Por exemplo, teve um aditivo para essa mesma empresa de quase 4 milhões de reais. Não, mas tem que ver, né, Petrônio? Não, eu estou dizendo no base do documento. Sim, não tem que ver, não, eu vi. Não, mas Não tem que ver, eu vi. Mas Aqui, vou abrir inclusive. 4 agora. milhões? E feriu a lei 866. 8666, né? O número da besta fera. Pois tá aqui, ó. Olha o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Não deve ser, é um parecer ou um relatório da auditoria? Tá assinado só, meu filho. Relatório da auditoria, tudo vai ser apreciado ainda. Somente está nas mãos do conselheiro Arnóbio Alves Viana, que diz, e nessas justificativas, dessa que você falou, que muda o KNAI, que não muda o KNAI, muda o KNAI, que não muda o KNAI, foi sentenciado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Aqui, auditoria. Cumpre registrar que a imagem, que eles mostraram imagem para dizer que a empresa trabalhava com saúde, corresponde à mesma apresentada nos autos antes da pintura da fachada. Em uma outra defesa, e também contestada pelo Tribunal de Contas do Estado, a auditoria diz que simplesmente foi verificado e reverificado na própria Receita Federal que a empresa não está habilitada no serviço que ela se propôs e fez. Agora, o resultado, que deve parar na corte, não sei, né? Mas tem a justificativa da prefeita, tem a justificativa do Instituto, não é? O Instituto, ele trabalha com artes. Minha gente, trabalha com arte e cultura e vai cuidar da saúde. Eu estou dando só um exemplo de Carla, que não só tem ela, tem outras prefeitas, outros prefeitos, não é? O Zé Aldemir, por exemplo, estava chorando um dia desse, Zé Aldemir, lá de Cajazeiras, não é? A mulher foi para as redes sociais, a mulher foi para a TV, foi para as rádios e disse que ele deu 200 mil num carro para amante com dinheiro da prefeitura. E são alguns absurdos, para ficar em 2 cidades conhecidas, que eu dou um monte aqui. Sabe? Eu dou um monte aqui. Bahia é outro mau exemplo de gestão. Até um dia desse tinha salário atrasado. Como é que pode, dias de hoje, ter salário atrasado, minha gente? Mas os prefeitos coisa estão religião. faltando a queda do FPM. E queda do FPM, a maioria tem um monte de aspone, rapaz, que não faz nada, fica só mamando nas tetas das cabritinhas. Você está sendo injusto com os prefeitos, Pedro. Então tá bom, então são os santos. Vai, bota a mão no fogo? Não. Dá uma de Bolsonaro? Não, eu tô Dá uma de dizendo que Bolsonaro, bota a mão no fogo? São as exceções, os que prestam... As exceções são os honestos. As exceções são os corretos. As exceções são aqueles que não misturam da casa dele com o da prefeitura. Tô vendo aqui, ó, a prefeitura de Jacaraú cortando 30% do salário dos comissionados do prefeito e do vice. O prefeito Elias Costa Paulino Lucas. Com o objetivo Quem fez um dia desse foi o Léo Bandeira, né? O prefeito de Lucena. Pronto, essa situação tá complicada lá em Lucena? Pronto.
Lá em Ele Lucena... demitiu mais de 700, cortou metade do salário dos secretários, a metade do salário deles, não sei por quanto tempo, né? Diz que era só 3 meses. Mas, meu irmão... Ó, você tá falando aí, o povo tá me mandando um link aqui, viu, Ah, Pepa? Fabão, Pepa tem razão. Vereadores denunciam prefeito de Cacimba de Dentro por usar verba da educação para bancar lanches e despesas irregulares de mais de 50 mil reais. Estão mandando aqui o link aqui. Os vereadores Alexandre Márcio Ramos, Rocha Filho e Antônio Francisco da Silva denunciaram a prefeitura de Cacimba de Dentro por diversas irregularidades que juntas teriam causado um prejuízo de mais de 500 mil reais ao erário público, Pepa. você vê a situação da educação em Campina Grande. Olha, eu estou falando de Campina Grande. Estou falando de Bahia, não. Nem de Conde, nem de Cajazeira. Estou falando de Campina. Lá o prefeito recebeu uma ordem para pagar o piso nacional dos professores. Eu acho que é o único município do Aparelho que não paga. E aí fica por isso mesmo? Você está falando do piso nacional da educação. Da educação. Bruno é presidente da República, é? Aliás, até o presidente cumpre determinação, né? Então, meu irmão, assim, sabe, eu acho que é uma baita de hipocrisia, sabe, de alguns que O estão prefeito aí. Bruno estava aí no protesto. Fábio Augusto começou com ele. Que bom, que bom. Prefeito Bom. Bruno que está no inferno astral, viu, Pepa? Ele não, ele é incompetente, né? Ele está no inferno Ele astral. não, ele tá incompetente, ele é incompetente. Tá pagando pela incompetência dele, sabe? Rapaz, Fábio Augusto não está aqui, você está aqui para pegar no pé do prefeito Bruno Cunha Lima. Não, eu tô mentindo. Ele tá pagando o piso? Ele tá pagando em dia os Está servidores? esperando os empréstimos que estão... A empréstimo não é para pagar salário. Empréstimo é para fazer obra. É. Que um dia desse, estava citando a vereadora Jo Oliveira, ela disse que nem sabe como é que o município vai pagar daqui para frente. Ela disse que teme pelo equilíbrio fiscal, financeiro, ela teme pelos salários dos Barnabés de Campina Grande com a tomada desses empréstimos. Olha a irresponsabilidade que Bruno pode estar metendo o povo de Campina Grande, em especial os servidores que trabalham e dependem do seu sustento do salário de Campina. Já que você está falando de empréstimo, Campina Grande, deixa eu trazer logo uma informação. A juíza Ana Carmen Pereira Jordão Vieira, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, determinou que o prefeito Bruno Cunha Lima suspenda os efeitos do projeto de lei sancionado para abertura de crédito de 13 milhões e 700 mil reais para a gestão municipal. O valor se refere a operações de créditos para pagamento de encargos dos empréstimos de 300 milhões de reais à PMCG. A bancada de oposição na Câmara de Campina Grande acusa o presidente da Casa, Marinaldo Cardoso, de atropelar o regimento para aprovar a matéria. Ou seja, aprovaram esse empréstimo lá a toque de caixa, sem ouvir a oposição, passando por cima do regimento interno, e a justiça mandou o prefeito suspender a lei que ele tinha sancionado, viu, Petrônio Torres? Pois é. A situação de Bruno Cunha Lima não tá boa, não, e tem mais. Pesquisa do Instituto Opinião. Sabe qual é o Instituto Opinião, Pepa? De Campina Grande. Isso. Instituto muito sério. Fez uma pesquisa junto aos servidores municipais da Prefeitura de Campina Grande, a pedido do Sintab. O Sintab é o Sindicato dos Servidores lá de Campina Grande. Sabe qual foi o resultado, Pepa? 67,7% dos entrevistados desaprovam a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, apenas 20,9% aprovam. E a pergunta do Instituto Opinião foi direta. Você, funcionário público da Prefeitura de Campina Grande, você aprova ou desaprova a gestão de Bruno Cunha Lima? 67,7% disseram desaprovar, enquanto 20,9% disseram aprovar a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Números muito preocupantes para quem vai disputar a reeleição, né, Pepa? Agora assim, você também aí não pode ouvir só o servidor público. Não, mas porque né? foi o Sintab que contratou. Sim, o Sintab então. é o Sindicato dos Trabalhadores. Ótimo, O Sintab quis saber o seguinte: eu quero saber do servidor público o que é que ele acha.
Aí foram vários os levantamentos, só que o que a imprensa divulgou, o que parte da imprensa divulgou, dá o crédito ao nosso amigo Milton Figueiredo, lá de Campina Grande, Miltinho, foi que conseguiu essa pesquisa e divulgou a pesquisa que foi feita junto a 400 servidores da Prefeitura de Campina Grande. Agora, é claro, se o cara... O servidor público nunca gosta do gesto, né? Mas e o cara não Sempre desaprova. o cara atrasa o salário, o cara não paga o piso nacional do professor. Fica difícil, né? Aí, meu irmão, é perguntar se ao penado, se o carcereiro é bonzinho com ele. Muito bem, são 12h27. Isabela, os vídeos já estão ok, Fabinho. Vamos fazer o seguinte, vamos começar, Pepa, ouvir e ver quem está nos acompanhando pela nossa live no YouTube e no Facebook, o trabalho feito agora pela manhã pelo repórter Fábio Augusto, que conferiu em loco o manifesto, o protesto, a choradeira dos prefeitos e das prefeitas, muitos aqui da Paraíba. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com ele, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Bruno Cunha Lima é esse primeiro aqui, ó. Conseguiu baixar o vídeo? Cadê? Isabela Vilani. Isso. Vamos escutar Bruno Cunha Lima, Isabela? Pode soltar aí vídeo e áudio na marcha, na zoada, da choradeira dos prefeitos, hoje pela manhã aqui na capital? O que tem se assistido nos últimos tempos, e eu não quero me referir só aos últimos meses, na verdade é uma grande transferência de responsabilidades para os municípios. Os municípios no Brasil, eles são detentores hoje da responsabilidade de executar a grande maior parte dos serviços públicos, de atenção básica de saúde, de educação básica, de limpeza urbana, de iluminação pública, de zeladoria, de trânsito, de transporte. Enfim, a grande maior parte, a grande maior parcela dos serviços públicos que a população acessa é prestada pelos municípios. Na contrapartida, em média, 5% do bolo arrecadatório do Brasil é que fica com os municípios. Cerca de 70% fica com o governo federal e cerca de 25% com os estados brasileiros. Então, se os municípios têm a imensa maior parcela da responsabilidade, mas não recebem, não têm os recursos que devem estar acompanhados para poder entregar esses serviços com qualidade à população, especialmente quando se tem também um aumento das despesas, né? Existem diversos debates no Brasil que são muito justos, como criação de piso de enfermagem, piso de professores, enfim, diversos outros debates que terminam implicando no aumento das despesas dos municípios, mas, por outro lado, o que a gente tem visto é exatamente a queda nas arrecadações. Por exemplo, o FPM, só esse mês, tem uma queda de cerca de 20% em comparação ao mesmo recurso do ano passado. Se você for olhar, se você puser no Google aí, queda de FPM, você vai ver que todos os meses tem tido uma queda de, no mínimo, 10% em relação às mesmas cotas do mesmo período do ano passado. Além disso, no caso de Campina Grande, também queda de ICMS, né, na cota parte de ICMS do município. Então, se você tem tantas responsabilidades, é importante que o governo federal, que o Congresso Nacional entendam que esse movimento não é um movimento absolutamente contra ninguém. É um movimento em defesa dos serviços públicos, da população, para a gente poder entregar a todos os municípios, os maiores e os menores, entregarem os serviços públicos com qualidade. Foi o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, no protesto hoje pela manhã na Assembleia Legislativa da Paraíba. Cobertura de Fábio Augusto e doutora Thaisa, né, Petrone Torres? Ouvimos o prefeito de Campina Grande. Vamos ouvir o prefeito da capital, Cícero Lucena, que também fala da queda de receitas e da avaliação do prefeito Cícero Lucena em relação a esse assunto. Solta aí, Bela. Sem dúvida, eu acho que além desse grito que está sendo dado pelas prefeituras do nosso país, principalmente aquelas que mais dependem, em alguns casos, tendo só como receita a transferência do fundo de participação, é fundamental que seja chamado a atenção da população do modo geral, da importância dos municípios na vida da gente.
É no território municipal que as coisas acontecem. Alguém precisa de um serviço de saúde pública, busca o município. Precisa de educação pública, busca o município. Se precisa de transporte, é com o município. De infraestrutura, é com os municípios. Então nós precisamos ser mais respeitados, não é a defesa do prefeito para esse mandato. É uma estrutura que precisa ser repensada no Brasil, inclusive na reforma tributária, no sentido de que a parcela de recursos deve ficar mais na mão dos municípios, porque é o que tem mais a ver com aquilo que é mais importante no país, que são as pessoas. Então é com essa responsabilidade, com esse compromisso, que acredito que todos os prefeitos estejam aqui. Não é que, embora para muitos está sendo importante a possibilidade de ter atraso da folha, de ter que cortar algumas demissões, mas mais do que isso, é chamar a atenção que a gente precisa rediscutir essa questão da distribuição dos impostos, que a população já não aguenta aumentar mais impostos, mas os municípios precisam que seja dividido. Quando falta recurso numa cidade menor do interior, há uma sobrecarga nas cidades maiores, por exemplo, da prestação de serviço da saúde. Porque o município deixa de atender, os menores vêm para os municípios maiores e os municípios maiores já estão sobrecarregados com a sua própria responsabilidade dos seus moradores. Então, mais do que um grito, é uma reivindicação e é um despertar da população que nos ajudem a defender aonde eles moram. Muito bem, esse foi o prefeito João Pessoa. Você vê que todo mundo é na mesma pisada, né? Tal. Agora, Bruno, Cícero. Ninguém traz, na imprensa nacional, não traz nada desse protesto. Deve ter, né? Olha aqui já. Em 16 estados? Sei. Aqui, G1 não tem nada. 16 estados. Lula está preocupado com isso? Procura aí mais enquanto a gente escuta o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, também na mesma pisada. Prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, reportagem de Fábio Augusto. Olha, eu fico muito à vontade, esses guerreiros da Polícia Militar. A cidade de Cabedelo foi a cidade que mais investiu em segurança pública. A gente tem um olhar muito carinhoso e eu me preocupo muito da forma que a Polícia Militar vem sendo tratada pelo atual governo. O que eu posso dizer a vocês é que enquanto a gente discute aqui se vai haver ou não o evento de 7 de setembro, ontem um adolescente de 16 anos apenas morreu meia-noite por uma bala perdida. Nós estamos discutindo aqui se vamos fazer ou não o 7 de setembro e ontem à noite no Jacaré, um adolescente de apenas 16 anos leva um tiro na cabeça ou uma bala perdida. Isso dito pela própria Polícia Militar. Ou seja, são 3 mortes em 3 dias. São 12 homicídios em apenas 30 dias. Não cabe isso, não cabe politizar esse momento. Eu tenho que ter muita responsabilidade em salvar vidas. Eu quero sentar com o comando da PM, com o comando da Polícia Civil, como eu tive sempre respeito a essas pessoas e sempre vou continuar sendo. Agora, ser um prefeito irresponsável e colocar as vidas das pessoas em risco, eu não farei. Eu posso fazer o desfile em 7 de setembro em outra oportunidade. O prefeito Vitor Hugo já falou sobre aquela polêmica, viu, Pepa? Lá em Cabedelo, desfile de 7 de setembro, se vai ter, se não vai ter. E, obviamente, a imprensa acabou abordando o prefeito lá e ele está dizendo que não vai fazer de jeito nenhum o desfile de 7 de setembro. Eu sinceramente, violência tem em todo o país. Né? A gente lamenta pelas vidas perdidas. Agora, por exemplo, esse mês vai ter festas lá em Cabedelo. Teve o São João de Cabedelo. Vai ter festa no Lovina, que é uma casa de show lá em Cabedelo. Tem festa verão, que dá milhões e milhões de pessoas. E o prefeito vem polemizar agora com segurança pública. Sabe, eu não entendo. Tem umas hipocrisias que eu não engulo, sabe, bicho? Não engulo, não. A segurança Paraíba foi elogiada recentemente como o estado que mais diminuiu homicídio. O anuário nacional, feito inclusive com 2 outras instituições, da qual a Globo, o G1 especificamente, traz os números de forma exclusiva e aponta que a Paraíba foi o estado que mais reduziu no Nordeste e foi o segundo do país. Aí o prefeito, sabe, não sei se o prefeito já quer politizar,
a história, sabe? Já quer levar a culpa para o governo do Estado, não é? Sobre o que acontece de ruim em Cabedelo, né? O que acontece de bom ele não dá o crédito, não é? Será? Eu fico imaginando se é por causa de uma candidatura de Ricardo Barbosa, que é candidato do governador, que é o candidato do PSB, lá em Cabedelo, e o prefeito já quer politizar a história. Eu não quero nem acreditar nisso, porque Cabedelo sempre foi violenta, sempre teve violência, sabe? A gente sabe que tem alguns bairros violentos ali em Cabedelo. Renascer, por exemplo, é um bairro violento. Estou mentindo? Historicamente sempre foi. Sempre houve homicídios, lamento. O ideal é que não tivesse, mas a violência campeia no Brasil todo. E nunca deixou de ter 7 de setembro em Cabedelo. É porque está chegando as eleições, Fabão. Está chegando as eleições, o prefeito, como os outros, tantos outros, ficam querendo, sabe? Ficam com teorias, como essa do prefeito Vitor Hugo, sabe? Para não realizar o 7 de setembro, alegando falta de segurança. E ninguém deixa as prefeituras, né? Tudo protestando e ninguém deixa. É falta de dinheiro, é violência, é insegurança, o governo federal não manda recursos, não dá para pagar o piso nacional da enfermagem, não dá para pagar o piso nacional dos professores e nenhum entrega rapadura, rapaz. É por isso que eu estou dizendo, é um bando hipócrita. A maioria é hipócrita. Muito bem, são 12h38. Bela, vamos fazer o seguinte. Vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente segue com a repercussão, com a cobertura do evento de hoje pela manhã. Tem aqui ainda o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, prefeito de Cajazeiras, Zé Aldemir, tem o presidente da FAMUP, George Coelho, tem também o presidente da Assembleia e outros prefeitos de cidades importantes da Paraíba que participaram deste ato, desta mobilização, deste protesto hoje pela manhã. E tem também as primeiras interações no programa de hoje. Daqui a pouco no F5, presidente estadual do PT, Jackson Macedo, falando tudo sobre a organização, sobre a estratégia do partido para as eleições de 24. O PT está satisfeito com os cargos federais. E em João Pessoa, o PT vai ter candidatura própria, vai se aliar com quem? Daqui a pouco o presidente do PT. Vamos pro intervalo, Pepa? No próximo ano, a POP certamente irá entrevistar vários candidatos a prefeito de várias cidades. E eu vou fazer a pergunta, prefeito, e se o FPM cair, prefeito? O senhor vai ficar nessa choradeira? O senhor tem coragem de ser candidato, prefeito? Daqui a pouco, a gente volta já já. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tá no ar, preste muita atenção. Vai ter câmara no seu bairro. Anota aí, meu irmão. Tem no bairro dos estados, tem no Bessa Mangabeira, tem no Valentim e sempre em João Pessoa. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fesp.br
fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Augusto. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12h42. Alô, alô, você que mora no bairro do Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcelem até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h43. Preste atenção, preste muita atenção, meu amigo, minha amiga. Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça medalha de ouro em Bruxelas e também mérito sensorial em Minas Gerais na versão bálsamo. Aliás, versão bálsamo é a versão que todo final de semana Juliana Carneiro reúne amigos e amigas para escutar um bom pagode, um bom samba e tomar Boa do Brejo na versão bálsamo. Boa do Brejo, Isabela Vilante, a melhor cachaça do mundo é de Areia, Bela. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h44. Ô Juliana, você que gosta tanto da Boa do Brejo na versão bálsamo, nos traga uma notícia boa, porque até agora a gente só falou de choradeira, prefeito, todo mundo, os prefeitos chorando, querendo dinheiro, dizendo que Lula não manda dinheiro, o FPM caiu. Boa tarde! Eu ia dizer boa tarde, cachaceira Juliana. Não. Valha boa minha Nossa tarde, Senhora. É apreciadora da Boa do Brejo, versão bálsamo, Juliana. Mas pode ser cachaceira, assim, no bom sentido. Eu aceito a alcunha. Não, assim não. Tô esperando, viu, Cícero? Aquela de bálsamo, estamos aqui pra isso. Olha só, não trago notícia tão boa. Acaba de sair aqui no portal Metrópolis que o plenário do Supremo Tribunal Federal poderá anular os atos de Alexandre de Moraes referentes ao inquérito das joias de Bolsonaro. A avaliação é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi indicado por Jair Bolsonaro. Então, há de convir que há uma certa parcialidade nessas declarações. Segundo ele, Augusto Aras, a questão deverá ser analisada pelos 11 ministros da Corte, embora ainda não haja data definida para que isso ocorra. Lembrando que amanhã é o dia que vai ocorrer aquela sessão de interrogatórios simultâneos, todos no mesmo dia, no mesmo horário. Vai estar Jair, Michele e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, estarão prestando depoimentos
paralelamente sobre esses casos todos. Então vamos aguardar o que está por vir de hoje para amanhã. Muito bem, são 12 horas e 46 minutos na Paraíba. Isabela, vamos dar sequência à cobertura feita hoje pela manhã pelo repórter Fábio Augusto, da marcha, da choradeira, do protesto dos prefeitos e prefeitas da Paraíba. A gente já ouviu Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo. Vamos para o sertão da Paraíba, vamos para a sua terra, Isabela Vilante. Vamos escutar o prefeito Zé Aldemir, que também marcou presença hoje pela manhã neste protesto. Eu tenho um entendimento que nada mais consequente, mais oportuno do que a mobilização dos prefeitos nesse instante, quando os municípios passam uma dificuldade muito grande, sobretudo financeira. O que precisa acontecer nesse país é a divisão de receita. Nós não podemos concentrar todos os impostos do Brasil nas mãos do governo federal, nas mãos da União, quando a gente sabe que está na ponta o problema. Estão exatamente nos municípios todos os problemas de saúde, de infraestrutura, de educação, de meio ambiente. Só para você ter uma ideia, Cajazeiras, por exemplo, polariza 15 municípios. Nós temos um Centro Diagnóstico por Imagem em Cajazeiras, o CDI, que atende a toda a população, não só de Cajazeiras, mas da região metropolitana de Cajazeiras, e extrapola os limites da região. Isso significa dizer que o custo do Centro Diagnóstico por Imagem, que nós já fizemos mais de 60 mil exames de imagem, estão nas costas da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. E nós não podemos arcar com isso. Já pelejei com a ministra da Saúde para tentar habilitar, através do Sistema Único de Saúde, o Centro Diagnóstico por Imagem, para ajudar na receita e não deixarmos de atender a população. Isso é só um exemplo, mas todas as questões inerentes ao interesse público dos municípios são transferidos de fazer cumprir as suas obrigações e os seus deveres à União para passar para o município. Então isso não é possível fazer. É preciso, nesse instante, a gente trabalhar, todos os prefeitos, junto ao governo federal, ao Congresso Nacional, para impor uma divisão da receita do país. Dividir os tributos equitativamente. Muito bem, esse prefeito de Cajazeiras é Aldemir. Fiquemos no sertão. Vamos ouvir agora o prefeito da cidade de Patos, Nabor Vanderlei, Morada do Sol, cidade de Patos, cidade importante da Paraíba. Nabor Vanderlei também presente hoje pela manhã na marcha, no protesto dos prefeitos contra a queda de repasses do FPM. Vamos ouvir Nabor Vanderlei, Isabela. Nós temos, por exemplo, em Patos, 2 UPAs que são mantidas com recursos próprios do município. Cada UPA dessa tem um custo aproximado de R$800 mil. Então, além das ações de saúde, nós temos a educação, que o custo também é muito alto, temos investido muito em educação, a parte de obra de infraestrutura, e não dá para a gente trabalhar com a arrecadação sendo quase toda para cumprir compromissos com folha de pessoal e com as obrigações previdenciárias. Por isso, esse alerta que nós estamos fazendo, por isso nós estamos aqui, quase todos os prefeitos da Paraíba, quase todos os estados do Brasil parando no dia de hoje, para fazermos esse alerta ao governo federal, que a gente precisa que o governo reponha essas perdas e que dê condições da gente trabalhar. É no município que as ações acontecem, é no município que as pessoas vivem. Somos nós, prefeitos, que temos a responsabilidade com a vida do nosso povo. E o governo federal precisa ter esse olhar diferenciado para que dê condições dos municípios trabalharem. Você veja que as coisas vinham acontecendo de uma forma tudo normal, não tínhamos passado por isso, mas de repente a gente vê as quedas acontecendo, não sei qual o motivo que isso está acontecendo, se é a questão da economia do país, mas estamos precisando realmente desse apoio, desse suporte nesse momento para que a gente possa repor as perdas e continuarmos trabalhando. Prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, cidade importante da Paraíba. Saindo do sertão, voltemos agora para o Agreste. Prefeito Paulinho, lá da cidade de Massaranduba. Vamos ver o que é que diz Paulinho. Tá todo mundo na mesma pisada. Alguém perguntou assim, prefeito, se chegar
Aliás, se não chegar uma recompensa da FM, o senhor entrega a chave da prefeitura? Acho que ninguém perguntou. Vamos ver se Paulinho diz isso? Solta o prefeito de Massaranduba, Isabela. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, né, que estão aqui, várias emissoras de rádio e televisão. A situação do país é muito delicada. Um país em que 5% de todo o orçamento do país é destinado às prefeituras e 95% fica em Brasília, no Congresso, um país dentro não vai para frente. Não tem solução, isso é uma bomba chiando. Começa logo por aí. Aí falavam-se da outra gestão que não atendia, que era intransigente, que era ignorante, que era isso, que era aquilo. Ou seja, na situação que nós estamos muito pior, infinitas vezes, do que da administração do ex-presidente Bolsonaro. Hoje a gente está com um presidente que sequer está cumprindo com as suas obrigações com os municípios, porque os entes federativos, os 5 mil e poucos municípios que o país tem, eles dependem exclusivamente das arrecadações. Quer dizer, o país arrecada e fica tudo na União. Ou seja, os municípios precisam que esses recursos cheguem de imediato, porque vai haver uma debandada de desemprego muito grande. O desemprego vai ser imenso. Uma pessoa vai fazer o serviço de 2, ou uma pessoa vai fazer o serviço de 3. Mas a prefeitura não tem condições de pagar os 3. E precisa dos 3? Precisa. Precisa das pessoas para ajudar a gestão? Precisa. Mas a situação do país é essa. Ou seja, nós estamos no mês de setembro, praticamente. As emendas parlamentares, que sempre entram como ajuda de custeio, que quem determina qual ministério, quem determina como vai pagar é o próprio governo. Os deputados, os senadores, eles indicam, mas quem determina é o governo. Nós estamos para receber desde março e abril. Nós estamos em setembro. Né? Aí uma cidade de porte médio ou pequeno, a gente tem um hospital que ele funciona único e exclusivamente com recursos próprios. Não tem condições de um município sobreviver, não só Massaranduba. Estou me reportando a todos os colegas prefeitos, representados na pessoa do nosso amigo George, da FAMUP. Em nome dele, ele conhece a realidade de todos os municípios paraibanos. E nós estamos vendo aí nas redes sociais o caso de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, o Maranhão, ou seja, o Nordeste está encabeçando praticamente esse movimento. E se o Nordeste foi quem votou no atual presidente e está sendo tratado desse jeito, ou seja, se precisar de adversário, não precisa um melhor, né? Contribuir para desinformação. O FPM, o repasse do FPM é de acordo com a arrecadação. Aí não é o prefeito diz, não, eu vou diminuir o FPM de Petrônio porque eu não gosto da cara de Petrônio. Não. Eu vou aumentar o de Juliana porque eu acho os olhos de Juliana bonitos. Não é assim não. Ô prefeito Paulinho, tava indo até bem nessa choradeira toda. Agora, assim, tem um mecanismo de recompensa. A gente sabe que quando tá perto de pagar, Fábio, todo ano tem isso, cara. Todo ano tem isso, sabe? Quem acompanha o jornalismo político sabe que todo mês, ou todos os meses, que, por exemplo, a Receita Federal começa a pagar, né, começa a restituir, melhor dizendo, imposto de renda, há uma queda de arrecadação, sabe? E assim, agora cabe ao governo federal, cabe ao Congresso Nacional. Jorge Coelho vai falar, né? Vai falar. Jorge, eu já sei o que ele vai dizer, né? Aquele famoso 1% de recompensa de perdas. Baixa o governo federal querer, meu irmão. Sabe? Baixa o governo federal querer. É simples assim. Todos os presidentes que passaram por lá, dos últimos que eu me lembro, de Sarney, sabe? Até Bolsonaro, que foi o último. Basta recompensar, fazer uma reparação.
que é uma graça para o ente federado, meu irmão. Que é uma graça. Que, repito, e tem mais, essa reforma tributária não vai mexer em quase nada, viu? Depois dela ser promulgada, depois que ela começar a valer daqui a 4 ou 5 anos, a choradeira e a lenga-lenga será a mesma, ou serão as mesmas, dos prefeitos desses mais de 5.500 municípios do Brasil afora. Vamos ouvir o presidente da FAMUP, meu amigo Jorge Coelho. Vamos ver o que é que Jorge tem para dizer, se ele corrobora. Solta, Isabela Vilante. Mais de 200 prefeitos aqui hoje, nesse dia, participando. Tão importante dessa mobilização. Por aí você tira. E não é só a Paraíba está sendo protagonista dessa luta. A Paraíba está trazendo para todo o Brasil. Hoje são 16 estados que estão aqui presentes, participando. Está aqui o prefeito Vitor Hugo, está aqui o prefeito Cícero Lucena participando e dando apoio a essa mobilização. Está aqui prefeitos de grandes cidades. Nós sabemos que as dificuldades são para os menores, mas os maiores também têm, porque não depende do FPM, mas depende da arrecadação própria. Mas também tem como o FPM fonte para pagar as suas despesas, pagar seu custeio da máquina, como dizer assim. E quando está aqui prestando apoio, porque é todo o Brasil. Vocês acham que o estado de Santa Catarina não é forte? É o primo rico nosso. O estado do Paraná, o estado do Goiás, o estado do Tocantins, enfim, 16 estados brasileiros participando nesse momento. E o que nós estamos reclamando é justamente isso, uma queda de repasse que não tem explicação pelo governo federal. Muito bem, esse é o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. Para a gente encerrar esse assunto, embora eu esteja recebendo aqui muitas informações, estou recebendo aqui, por exemplo, um documento que mostra que a cidade de Capim, bem pertinho de nós aqui, certo, está com mais de 5 milhões em caixa, viu, Pepa? E olha só... Mais de 5 milhões em caixa! Aí tem Capim, viu? Prefeito Tiago Lisboa! Estão vendo aqui os documentos. Por exemplo, Prefeitura de Pedra de Fogo. Babarro estava aí hoje? Acho que não estava. Porque lá estava tudo saneado. Ele disse que está aqui, ó, está tudo em ordem. Estamos sentindo, claro, obviamente. Mas aqui está tudo em ordem. Porque eu trato com zelo minha prefeitura. Aqui está gastando, está trazendo Safadão, Natanzinho, não sei quem mais lá, mas a gente já pagou o salário aqui do povo desde o dia 24. Foi na quinta ou foi na sexta? Pois é. Ou seja, meu amigo, quando o prefeito é organizado, quando o prefeito não mistura o dele com o da prefeitura, a coisa funciona. Sabe? Quando tem zelo, quando tem esmero com o dinheiro público, a coisa anda. Claro, aqui e acolá se passa dificuldade, porque a queda realmente foi de 28%, um pouquinho mais. Mas, meu irmão, quem se preparou, sabe? Porque todo ano tem, pode prestar atenção. No ano que vem, vai estar aqui Isabela, se Deus quiser, ninguém aqui vai morrer. É isso, que historicamente no mês de agosto há uma queda no repasse do FPM. Então pronto, meu irmão. Então pronto. É como dezembro, é farto, né? É 13º, para quem é professor é 14º, 15º, né? Um mundo de dinheiro. Aí em janeiro vem IPTU, vem IPVA, vem matrícula, vem material escolar, e todo mundo fica desesperado, porque gasta tudo em dezembro. A matemática é simples, sabe? Então eu já tô calejado desse chora de prefeito. Chororô? E aí, Ju? Um fato curioso, se me permite, para finalizar esse assunto, é que, como você falou, são apenas 11 prefeituras de 11 estados do Brasil que aderiram. Dos 27 estados, apenas 11 estão presentes nessa manifestação em nível nacional e repercute, inclusive, na imprensa aqui no UOL e no Estadão. Um dado que eu achei bem interessante é que a maioria dos prefeitos são da região Nordeste. E aí a gente faz aquele balanço, aquela avaliação em relação às eleições, que a maioria dos votos para o presidente Lula, que está sendo reivindicado, que está sendo criticado com essa queda de repasses do FPM, exatamente da região Nordeste. Então, são 350 municípios da Bahia, 217 municípios do Maranhão e 168 do Ceará. Justamente as regiões que mais deram votos ao governo federal. E a gente precisa avaliar o que é que significa esse tipo de protesto dos prefeitos em massa do Nordeste, se é uma crença de que é uma linha direta, uma força maior por ter a maior parte do eleitorado, o que é que se pretende com isso, né? Achei bem curioso esse levantamento feito pelo Estadão. Muito bem, vamos fazer o seguinte, pra gente dar sair desse hoje. O Estadão quis dizer o seguinte, que por ter
eleito, ou pelo menos ser um dos grandes responsáveis pela eleição de Lula, os prefeitos do Nordeste querem, né, Bota moral e ter a recompensa com uma ajuda aí através do FPM. Um reparo. Não deixa de se fazer parte do produto. A gente só não entende que é muita choradeira. Um bocado desse povo tava aqui fazendo grandes festas, um dia dele, enfim. Vamos fazer o seguinte, Isabela, pra gente morrer esse assunto, já tá cansativo, mas pelo trabalho brilhante do nosso repórter Fábio Augusto. Que até adoeceu, rapaz. Até adoeceu. Ficou tão carregado com o chororô do prefeito. Ficou tão deprimido, tão triste. Adoecendo. Aliás, a gente podia fazer até uma campanha, fazer o Pix para os prefeitos da Paraíba. Vamos escutar o presidente da Assembleia? Fácil, deputado não. Adriano Galdino, sobre isso? Dei ideia, não. Vamos escutar o Adriano? Pois é, estamos aqui para dar total apoio ao movimento legítimo e necessário dos prefeitos e prefeitas paraibanas, que reivindicam melhores condições de trabalho, que reivindicam melhores participação no bolo orçamentário nacional. E nós estamos compreendendo as dificuldades que estão passando as prefeituras paraibanas e estamos dando nosso apoio para que cada vez mais possamos, juntos com os prefeitos, junto com as prefeitas, dar a nossa contribuição para a construção de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. O presidente da Assembleia. Para encerrar de vez, estou dando uma gulgada aqui, eu só estou vendo informações no UOL. Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda de repasse no FM. O Estadão, prefeito do Nordeste entra em greve por causa do... A imprensa nacional não tá dando cobertura isso mesmo não, viu, Pepa? Tá nem aí, ó. Imagine Lula. Tá nem aí. Tá nem aí. Lula diz que tá investindo quanto no PAC? Só em Sergipe. Quantos bilhões estão sendo investidos em Sergipe? Pois é. E Lula está preocupado com queda de FPM. Faz o L aí, presidente Lula. Ó, deixa eu registrar aqui a audiência de Fagner Fofinho do Uber. Meu amigo Joe Camilo. Alô, Joe Camilo. Erivaldo Júnior, da Clares Cosmético. Registrar também aqui a audiência do meu amigo Gustavo Pinheiro, que está dizendo: manda os prefeitos fazerem o S de Safadão e o S de Embaixador. Tá, Gustavo, gostei. Manda fazer o S de Safadão e o E do Embaixador. Se você pegar um carro agora e um celular, uma boa câmera, vai nos principais restaurantes de João Pessoa, se não estão lotados. Tá, deixa os cabos comer, Pepa. Manda algum comer ali no Mercado Central, vai comer ali no Mercado da Torre. Só em época de campanha, né, Petrônio? Vamos fazer o seguinte, tá bom, vamos dar ibope demais esse negócio. Levamos quase uma hora de programa só falando sobre isso. Comigo foi só a chibata. Tem muita gente, inclusive, aqui no YouTube comentando sobre isso, viu? Dizendo que, olha só, a maioria tá dizendo para fazer o L, ó. Dá aquele alô a todo mundo que chegou cedo, Arthur de Nova Mangabeira sempre com a gente. Fagner Fofinho do Uber, faz o L. Em setembro entra o grosso. Não entendi. A Vanessa Carneiro tá aqui, um cheiro, Vanessa. Gustavo Pinheiro, vai de Safadão, acho que é a mesma mensagem. Vai de Safadão e de Embaixador que dá certo. A Dinoan Costa dizendo: concordo plenamente com você, Petrônio. Professor Reginaldo Guedes está lá em Picuí e está acompanhando a gente, pedindo um alô para Massaranduba, que também está acompanhando o F5. Um cheiro, galera de Massaranduba. Vai lá no YouTube e dá aquele like, viu? Josenilton Firmino também está aqui com a gente. Esmeralda chegou aqui perguntando: Juliana, tá viva? Tô viva, meu querido. Tô vivo, tô aqui. Um cheiro, viu? Ó, o Josenilton disse o seguinte: boa noite, boa tarde, viu, Josenilton? Ainda é tarde. Olha esses prefeitos que estão fazendo greve, mande todos fazerem o L, agora eles merecem a gestão federal que tem. E olha, quem está aqui agora, a galera da Rádio Mangabeira, nosso querido Gonçalves está aqui. Olha eu aqui, Ju, um cheiro, Gonçalves, um cheiro. Temos ouvintes aí no 8809-8989. Tem um monte de gente por aqui. Vamos começar com ele, o maior defensor de Bolsonaro na Paraíba, meu amigo Luiz Carlos. Fala, Lula! Fala, Luiz Carlos! Boa tarde. Bom dia, Luiz Carlos dos Bancários. Mas vocês comunistas não diziam que Bolsonaro não fez nada pelas prefeituras, pelas cidades? Esse dinheiro que tu dissesse aí que os prefeitos viviam abarrotados, sabe de onde veio?
do governo Bolsonaro, que abarrotou as prefeituras de dinheiro. E eles arrotaram, gastaram tudinho do jeito que queria, porque Bolsonaro não podia fazer nada, porque o Supremo disse que não podia fazer nada. Tá aí o resultado agora. Faz o L. Lula Luiz Carlos, o maior defensor de Bolsonaro na Paraíba. Grande Luiz Carlos, valeu. Luiz, eu tenho que bater a palma para Luiz. Luiz ainda tem coragem de estar aí defendendo o batedor de carteira. Luiz, tu tem cuidado. Faz o Pix, Luiz. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, amigos da Pop, aqui é Rodrigo Santa Rita. Meus amigos, o que a gente acompanha esses deputados aí, senadores que foram eleitos aí recentemente, que esse discurso moralista, né, seja da direita ou da esquerda, rapaz, esse pessoal passa o dia todo produzindo conteúdo mentiroso, conteúdo invertido, distorcendo os fatos. Agora, produzir projeto de lei para modificar o Código Penal no que se refere à corrupção, no que se refere à lei de improbidade, certo? No que se refere a crimes como furto, estelionato, né? Receptação, que ele fomenta o crime de roubo e de furto. Nada. Homicídio, tentativa de homicídio. Esses caras não produzem nada. Agora, ficar nas redes sociais produzindo conteúdo mentiroso para o seu grupinho, os caras são verdadeiros artistas, para dar uma falsa sensação de que estão fazendo alguma coisa. Rapaz, a gente acompanha aqui deputado estadual aqui na Paraíba preocupando com a questão federal, onde aqui no estado o cara não produz nenhum projeto de lei para a categoria que ele diz que representa. Seja ele de esquerda ou de direita, minha gente, a população tem que prestar atenção nisso. Os caras hoje estão invertendo agora. Daqui a pouco, quando o STF, o STJ, tomar alguma decisão, quando ele foi provocado, aí vai dizer que o STF está legislando, o STJ está legislando, não pode. Os caras não são tudo omissos, vivem na rede social produzindo besteira, minha gente. E o seu ofício, nada. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Sargento Rodrigo, lá da cidade de Santa Rita, obrigado. O Sargento Rodrigo mandou bem, rapaz. E ele me lembrou de uma outra coisa que eu passei batido, não é? Agora, as emendas PIX. Aquela que você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Né? Porque qualquer deputado, qualquer senador vai poder fazer um PIX para a prefeita Isabela Vilante. Pronto, e aí você, ó. O Tribunal de Contas do Estado não tem gerência sobre a emenda PIX. O TCU não tem gerência sobre a emenda PIX. Vai direto para a prefeitura e o prefeito gasta como quiser, sem dar explicação nem ao Papa. Pois é. Mais um ouvinte, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que as prefeituras estão com menos dinheiro agora porque no governo Bolsonaro já foi mandado muito. E aí Bolsonaro sangrou os cofres da União tentando se eleger. Agora com certeza deve estar faltando. Tá, menino, todo mundo tem opinião aqui. Abraçar meu amigo Tiago Marinho. Alô, Tiago Marinho em Tambaúzinho. Mais um, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Um abraço a PP aí, a Fábio Augusto, também a nossa Ju, a Rui Dantas, Coxinha. Boa tarde, ouvintes. Veja bem, o Brasil hoje passa pela abolição política, minha gente. A gente tem que ver, para se enquadrar em todos os sentidos que é preciso, tanto na parte do Congresso Nacional, a parte administrativa todinha, merece uma conscientização dos políticos. E não foge à regra essa coisa toda. A agonia que se passa em termos de Brasil, por esse ajuste fiscal que ainda vai ser feito para aprovar as coisas para poder o Brasil, como eu disse antes, funcionar tranquilamente. E é preciso que as pessoas saiam da sua despida-se da vaidade e caia sim na coisa política, tanto as prefeituras, esse pessoal todo. Isso o momento é de união do Brasil, unir o Brasil em prol da sociedade. As coisas vão melhorar se isso ocorrer. Parabenizar aqui também para encerrar o futebol brasileiro, né? O Coringão Internacional. Parece que o negócio está andando bem, né? Com as nossas equipes a nível da Libertadores. Um abraço. Valeu, Araújo do Valentino. Aliás, Corinthians deve tudo a Cássio e eu travessei a trave, né?
classificou ontem. Você vê como o futebol é injusto, né? Pois é. Era para ter sido uns 4-0 pro Estudiantes de La Plata. E o Corinthians eliminou. Isso é futebol, né? E o Inter meteu 2-0, né? É. Semifinalista já. Semifinalista. Esperando Fluminense ou Olímpia do Palmeiras Paraguai. já tá com a mão na vaga. Já tá classificado. Vai pegar o time de Edmilson Pereira, né? Qual é? O Boca Juniors? Não vai jogar de novo. Sim, o Desportiva Pereira. É time de Todinho. Diz que Todinho é o dono e a Delta é o vice-presidente. É o vice-presidente. Falar nisso, CBF mudou data, horário do jogo do Botafogo. Não será mais sábado, Pepa. Não será mais sábado. Será domingo às 6 da tarde, 6 da noite, como queiram. Dizem que o Botafogo tem sorte jogando sábado, aliás, domingo à noite. Eu só sei que... Sabe o motivo, né? Porque a viagem é muito longa lá. Não, porque não encontraram o voo. O CBF não encontrou o voo para mandar a tempo o time do Amazonas para cá. Por isso que foi adiado. Assim, encontraram, mas ia ficar muito apertado. É isso que eu tô dizendo. Em tempo hábil, digamos tempo assim. Hábil, tempo hábil. Tá feia coisa pro lado de lá, viu? Agora, já não gosto do domingo de 6 horas da noite, né? Mas você tá dizendo que dá sorte. E o campo enche. O estádio enche. Sábado, 7 horas da noite, acho um horário muito bom. Acaba vai. Quem gosta toma uma cervejinha. No domingo descansa com a família, enfim. Mas fazer o quê? O outro jogo manteve-se no sábado, da chave? Manteve-se no sábado, 4 da tarde. Isso. Sim. Paysandu e Volta Redonda. Paysandu e Volta Redonda. Que ia ser no sábado, 7 horas da tarde. Não vi se mudou. Fora. Se não mudou esse horário. Isabela, foi o seguinte, mais ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Aqui é Francisco Sanseridó. Fabão e Petrônio, eu gostaria que vocês convidassem um prefeito chorão desse aí para o programa e perguntassem para eles por que eles estão chorando, está faltando dinheiro, por que eles não entregam à prefeitura. Eu gostaria que vocês fizessem isso, para ver a reação dele e a resposta deles. Será que tem como vocês fazer isso? A minha opinião sobre esse debate aí, sobre esse caso, é essa. Obrigado e desculpa qualquer coisa, Francisco Santos Seridó. Valeu, meu amigo Francisco. Alô, São Vicente de Seridó. Prometo a você, Francisco, que o primeiro prefeito que sentar aqui para ser entrevistado no F5, a gente vai perguntar sobre isso. Mais um ouvinte, Isabela Vilante. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada F5. Ô, Fabão, você já viu em alguns anos atrás, em outros presidentes mesmo, acontecer isso, prefeito reunido ali em frente à Assembleia, os prefeitos tudo chorando pelo recurso do FPM que baixou. Você já viu isso, Fabão, acontecer? Ou isso é a primeira vez? Porque no governo passado, os prefeitos falaram aí que recebiam sempre a mais, né? Recurso do governo federal. O FM foi bom, mas esse governo aí entrou para torar, né, Fabão? O petróleo já vai subir agora, o diesel, né? As coisas aumentando. Aí, às vezes, o pessoal fala, mas na época do Bolsonaro, a gasolina, o óleo diesel não chegou a quase R$8. Mas na época, tinha uma pandemia e era mundial. E agora não tem pandemia. O Covid acabou, né, Fabão? Explica aí, nosso amigo Fabão, o que é que está acontecendo com o nosso país. Boa tarde, Nélio Motorista. Alô, meu amigo Nélio Motorista. Nélio, esse negócio de choradeira de prefeito, desde que eu me entendo de gente, viu, Nélio? Desde que eu me entendo de gente, prefeito chora. Outra coisa, Nélio, a história da gasolina não tem nada a ver com pandemia, não. O capitão dizia que é por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. E a guerra continua. Até que a gente sabe, a guerra continua. E naquela época a gente pagava 8 tá subindo, mesmo, né? Subindo. Tá subindo já. Eu vi hoje o óleo diesel vai de 10 a 5,79. 5,79. A informação que semana que vem vai subir 11 centavos. Pra quem pagou 8, 5,79 pra mim. Tu tá achando bom. Então, eu tô dizendo que eu paguei 8. Sim, meu irmão, vem cá. Eu achava melhor quando eu pagava 8 ou eu pago hoje? Tu andava de ônibus. Não, eu tô falando ontem. Tu andava de ônibus, hoje tu anda de carro. Sim, homem. Lógico que ninguém quer aumento, eu tô só fazendo essa comparação. Quando eu escuto alguém como o Nélio querer dizer que não pode reclamar que tá subindo, tá. Eu só tô lembrando que na época do Capitão Messias, eu paguei a 8.
Certo. E hoje eu pago 5,78. Daí já subi, daqui a pouco tá 6, 7. Eu espero que não, né? Eu só tô Esperamos- dizendo que não dá pra ter esperamos que saudade. Não dá para ter saudade daquele Não, tempo. claro que não. Claro dá. que não. Ó, só Mas pra- parece que Nelly tá com saudade. Né, Luiz Carlos? Só para a gente pontuar essa questão aí e retomar e não ficar nesse debate superficial, que é a questão da política de preços da gasolina, dos combustíveis, tem a ver com a paridade internacional do dólar. E o governo federal ter sinalizado de que pretende mudar essa política já é, sim, digno de comemoração. Então, vamos aguardar se essa política de taxação de preços dos combustíveis, de fato, vai ser modificada, como foi no governo Temer. Voltar ao que era antes do governo Temer. Vai lá, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma acelerada aqui, porque tem muitas mensagens. Daqui a pouco o presidente do PT, Jackson Macedo, chega por aqui. Tem também Ricardo Martins, direto de Souza. Então, vou dar uma acelerada pra gente contemplar o maior número de ouvintes, tá certo? Solta esse. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. É sobre uma notícia que está correndo aí, né, nos blogs de notícia, sobre 2 ministros, né, de Lula que são técnicos, e bem indicados, né? Eles sabem o que fazem no ministério. Que é o Carlos Lupe, né? E a Aniele Franco, que é a irmã daquela Marielle, né? Que eu acho que ela está no cargo porque ela é irmã dela. Isso foi um favorecimento, né? Eles foram indicados, né, para uma grande empresa aí no ramo de metalúrgica para ganhar uma mixariazinha de R$1 milhão por ano, cada um. Olha, coisa boa. Para fazer o quê? Nada. Fazer nada. Tá entendendo? Aí, rapaz, é como o Fábio diz, né? Fabão diz, é uma hipocrisia grande, né, sobre essas coisas aí. Tá entendendo? Como é que tá a situação do Brasil hoje. Uns ministros que é indicado aí por Lula, que Lula, eu acho, às vezes não sabe nem o nome dos ministros que ele colocou lá. Ele não sabe o nome de tudinho, ele não sabe. Eu aposto qualquer um aqui. Tá entendendo? Porque foi tudo favorecimento, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, José Nilton. Ju, pra gente aqui manter a coerência, a informação verdadeira é R$1 milhão por ano? R$36 mil por mês. Ô, José Nilton, 36 mil. O general lá, o pai do Cid, o general, como é? O Lorena, o general batedor de carteira também, no governo Bolsonaro, ganhava 100 mil conto lá na Apex, pra bater carteira, né? Pra vender relógio. Pelo menos foi o que a gente viu. Então, informação... 36 mil não é 1 milhão, né? Agora eu queria, viu, Pepinha? 36 mil para participar desses conselhos aí que Lulinha botou. Conselho de Administração da Indústria Metalúrgica, Tupi. Só não dá para embarcar em notícia falsa, eu não justifico o outro. Na verdade. Mas não é 1 milhão, né? E Zé Gavião quer saber quem é mais lulista, se você ou Juliana. Calma, José Gavião. Olha, Luiz Carlos, o maior defensor de Bolsonaro na Paraíba. Em seguida tem Zé Gavião, direto do pé da serra, lá de Santa Luzia. Mais ouvinte, alô, boa tarde. Fabão, boa tarde, aqui é Reinaldo Chacon. Antes de eu ser funcionário público, isso já acontecia, essa choradeira. Mas só falar o seguinte, é só demitir os funcionários prestados e comissionados e tirar a gratificação que trabalha lá dentro da prefeitura. Só isso. Das prefeituras. Dá para dar aumento significativo para os funcionários e dá para viver, né, a prefeitura. Isso aí é tudo choradeira. Metralhadora, Reinaldo Chacon, eu sou um cara que eu tento ser o mais justo possível. Tem um bocado de prestador de serviço, de comissionado em prefeitura, em estado, em governo federal, que não trabalham. Mas tem muita gente que carrega o piano do poder público, são comissionados e prestadores de serviço. Como também tem um bocado de servidor público concursado, que não dá um prego numa barra de sabão. Que encontra o poder público, vê o setor público como um bico. A gente sabe disso.
Em posto de saúde, em escola, em um monte de canto. Tem um monte de servidor efetivo que não faz zorra nenhuma. Verdade. Zorra nenhuma. Então, eu acho uma injustiça quando a gente quer generalizar. Exceções, é o que eu tava dizendo. Exceções. Tem um monte de gente ruim em todo canto. Tem comissionados, prestador de serviço ruim, como tem servidor efetivo ruim que só a bexiga, como tem general bom, como tem general ruim. Como só não tem gente ruim no céu. Pois é. O resto dos lugares tem. Mais um ouvinte, Isabela. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Petrônio, Fábio Augusto e a todos do F5. Meus amigos, dá nojo, dá ojeriza ver esses prefeitos chorando, meu amigo, por causa de dinheiro. Porque não faz 2 meses, bicho, que esses caras estavam gastando, em sua maioria pelo menos, estavam gastando rios de dinheiro aí com festas, com artistas aí nacionais caríssimos, entendeu? E esses artistas levaram rios de dinheiro dessas prefeituras. E 2 meses depois, esses caras estão com essa choradeira, pô, com o pires na mão, pedindo dinheiro ao governo federal. O dever de casa eles não querem fazer. Meu amigo, faça o dever. Por que o governo federal sempre tem que ter a responsabilidade fiscal e os municípios não querem ter essa responsabilidade? Ficam gastando aí com coisas que não tem a menor necessidade. Aí fica com o pires na mão pedindo verba. Que a parte mais fácil é pedir, né? Mas o dever de casa eles não querem fazer. Dá vergonha, pô, vergonha, dá nojo escutar esses caras com essa choradeira, esses prefeitos com essa choradeira. Eu tava aqui de Santa Rita. Boa tarde, F5, boa tarde. Mas, rapaz, realmente o Lula se superou, viu, rapaz? É a primeira vez, porque eu já vi greve de motorista, de soldado, de cobrador, mas greve de prefeito é a primeira vez, viu, rapaz? Na história do Brasil, viu? Rapaz, o camarada se superou mesmo, viu? Boa tarde a todos vocês que fazem o F5, parabéns pelo programa. E como sempre, a audiência top nesse horário. Essa questão da greve que envolve as prefeituras, né? Os prefeitos, os mesmos, diga-se de passagem, que apoiaram o PT. E só para ficar claro, eu não tenho bandeira de partido não é? Muito menos político de estimação. Mas só questionando isso, essas pessoas as prefeituras, os prefeitos que estão fazendo greves, eles foram os mesmos, né, que apoiaram, na sua imensa maioria aqui no Nordeste, né, praticamente todos o governo Lula, né, a candidatura de Lula. Mas essa questão desse FPM, aí falta dinheiro para o FPM. E ao mesmo tempo empresta o dinheiro para a Argentina. Eu queria entender isso aí, né? Fazer essas contas para saber de onde saiu esse dinheiro que emprestaram para a Argentina, né? Inclusive em plena eleição lá na Argentina, né? Período de eleição. É negócio complicado, sei lá. Fábio, não precisa você perguntar 223 prefeitos não. Pergunta só o de Campina Grande, a Bruno Cunha Lima. Ô Bruno Cunha Lima, você é um rapaz jovem, por que você não entrega a prefeitura, homem, e pensa num futuro melhor pra você? Você é um caba novo, se preocupando na toa, os cabelos já querendo cair. Pergunta a ele, por favor, Kiko do Castelo Branco. Boa tarde, meus amigos do F5. Aí, Pepa, Fabão tá fazendo o L, né? Ó, caba forte. O pior que depois da manhã é setembro, é hora do grosso entrar, viu? O avião só pede para Luiz Carlos. Luiz Carlos, aqui de João Pessoa, é o principal bolsonarista. E Zé Gavião tá lá no pé da serra, tomando boa do brejo e torcendo para o... Zé fez pix? Zé, fizesse pix de para o capitão Bolsonaro, hein, Zé? Último ouvinte, Isabela. Último ouvinte de hoje, pelo menos dessa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Petrônio, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes. Fábio, vendo aí esses prefeitos pidões, né? Que só faz reclamar e na hora de trabalhar muito pouco, com raras exceções, né? Esses prefeitos, engraçado, rapaz, gastaram tanto de dinheiro com atrações nacionais, cantores aí
cobrando um cachê altíssimo, e agora ficam com pires na mão, chorando para cá e para lá. Esses caras não priorizam o que é essencial para os municípios, que é a saúde, a educação, né? Aí vai querer investir em eventos. É claro que eventos vai dar mais visibilidade a eles, né? Então é aquela velha história, é querer aparecer, é querer estar na mídia para tentar enganar a população. Então, prefeitos, vão trabalhar, deixe de querer aparecer, deixe de querer estar aí barganhando o dinheiro que vocês gastaram durante um certo período aí. Sabe o que me recorda esses prefeitos? É igual a deputado, vereador, que não apresenta um projeto de lei, que não faz nada. Aí vai lá e faz um título de cidadão pessoense ou paraibano, um nome de rua, enfim. Esse é o tipo de prefeito que a nossa Paraíba tem. Valeu, quem mandou foi Josélio do Esplanada. Vamos fazer o seguinte, presidente do PT, Jackson Macedo já chegou por aqui, mas a gente precisa trazer informação direto do sertão da Paraíba, Isabela. Empresa Guanabara é condenada a pagar R$10 mil por morte de animal em viagem de Souza a João Pessoa. Vamos entender isso tudo direitinho? Vamos direto ao sertão do estado com meu amigo Ricardo Martins. Alô, Ricardo, boa tarde. Muito boa tarde, Fábio, bancada do F5 e amigos da Rádio Pop de João Pessoa. A empresa Expresso Guanabara foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil, decorrente da morte por asfixia de um cachorro da raça Bulldog francês. O fato aconteceu durante viagem de Souza para João Pessoa no ano de 2018. Os autores da ação alegam que foram impedidos de transportar o animal no interior do ônibus, sendo instruídos a acomodá-lo na parte inferior do veículo. Essa condição, contudo, resultou no falecimento do animal. A ação tramitou na comarca de Souza. Na sentença, o juiz José Normando Fernandes entendeu que restou comprovado o dano moral em razão da negligência da empresa que deveria ter entregue o animal em perfeito estado, assim como o recebeu. Nós conversamos com Kleber Rocha, o advogado da parte que propôs a ação. Vamos ouvir. Trata-se de uma ação de danos morais onde os autores requereram a devida reparação em razão da morte de um cachorro de estimação da família. Durante a instrução processual, ficou comprovada a negligência da empresa Guanabara, que negou o transporte do animal na poltrona, mesmo tendo sido obedecida todas as exigências legais atinentes à carteira de vacinação e caixa de transporte, exigindo ainda que o mesmo fosse transportado no bagageiro. Ocorre que, em razão da alta temperatura e do desconforto junto às malas, o cão não resistiu. A sentença de primeiro grau condenou a empresa à reparação por danos morais, no valor de R$10 mil. Já em sede de recurso, a segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba entendeu pela manutenção da sentença, tendo em vista o claro nexo causal entre a conduta da empresa e o resultado prejudicial. Pois é, Fábio, lembrando que da decisão cabe recurso. De Souza, repórter Ricardo Martins, para o F5 da Rádio Pop. Muito bem, obrigado Ricardo Martins, que fala diretamente de Souza e tem uma informação super quente agora que vem... Bomba em Souza. No sertão da Paraíba. E atenção, ouvintes da Pop FM, do F5 aí em Souza, que nos escutam pela Rádio Angelim. A Polícia Militar da Paraíba, Fabão, acaba de prender, viu, Isabela? Já está aí no seu WhatsApp a foto de um empresário que foi a Souza tentar comprar, aliciar jogadores do Souza Esporte Clube, que joga sábado contra a Ferroviária em Souza. Domingo, né? Perdão, 3 da tarde, precisando vencer por um gol para ir para os pênaltis ou por 2 gols
de diferença para levar a vaga e subir para a Série C. Ó, é esse vermelho aí, ó. Veio comprar jogadores em Souza. Acredito eu que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar da Paraíba teve acesso ao bestinha aí que veio de Araraquara para tentar comprar jogadores do Souza para facilitar certamente a partida de domingo. Foi preso, Fabão. Preso e nesse momento está na delegacia de Souza prestando esclarecimentos e que se tiver coisa errada, meu amigo, que fique preso por lá. Por lá não, ele tem que sair de lá, porque é linchado. 13h32, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente bate um papo importante e interessante com o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo. Vamos falar sobre política, eleições 24, sobre cargo federal. Tem muita coisa boa para a gente falar com o presidente do PT. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Programa F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando, Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 13h34. Estamos de volta, reta final, última meia hora do F5 e recebendo hoje, aqui para um bate-papo, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Jackson Macedo. Pepa, presidente Jackson é seu, primeira pergunta é sua, viu, Pepa? Boa tarde, presidente, muito bem-vindo ao F5. Boa tarde, é um prazer. Valeu por ter aceito o nosso convite. Paraíba toda lhe escuta e a Paraíba quer saber, presidente. Muitos estão colocando a culpa da queda do FPM nas costas do presidente Lula. A choradeira inundou ali a Praça dos Três Poderes. Era tanta lágrima de prefeito chorando e a maioria, ou boa parte, colocando a culpa no presidente Lula. Que avaliação o senhor faz desse protesto, dessa greve, dessa choradeira? E o presidente tem culpa? Presidente Jacques, boa tarde. Olha, boa tarde. Eu acredito que essa informação de que redução de repasse de fundo de participação, quer seja de município, quer seja de estado, é culpa do governo federal, eu acredito a quem está desinformado ou usa de má fé, para não dizer que está mentindo, né? Principalmente, ultimamente, eu tenho visto muito prefeito bolsonarista, gente da imprensa mais vinculada ao ex-presidente, creditando ao presidente Lula a redução de repasse de fundo de participação. Isso é de um absurdo que não tem tamanho, né? Chega a ser irresponsável da parte dessas pessoas, né? Fundo de participação do município é um fundo vinculado através de uma lei constitucional, né? O repasse não passa pelo governo federal, ele é baseado em cima da arrecadação de impostos.
especificamente do imposto de renda e do IPI. Quando tem redução de repasse. Quando tem aumento de repasse. Né? Todo ano você tem uma oscilação, né, do repasse do fundo de participação de acordo com a arrecadação dos impostos. Você tem uma diminuição da arrecadação do imposto de renda, logicamente que você tem uma diminuição disso, e isso é previsível. Né? Você tem uma diminuição do IPI, automaticamente você tem uma diminuição desse repasse aos municípios. O governo federal não toca nesse dinheiro, o governo federal não gerencia esse recurso, não passa pelo governo federal. Isso passa muito por falta de planejamento das prefeituras. Né? Um dado positivo, o presidente Lula vai agora começar a taxar as grandes fortunas, colocar dentro do imposto de renda quem realmente deve pagar imposto de renda, que são as grandes fortunas desse país, e aí automaticamente você tem aumento de repasse dos fundos para estados e municípios. Logicamente nós somos solidários com os prefeitos, né? O período que eles dizem, mas no mesmo período do governo passado houve um aumento. Houve um aumento porque Bolsonaro liberava bilhões e bilhões de emendas parlamentares para os municípios para se sustentar no Congresso Nacional. Aí os prefeitos fingem que esse repasse de emenda parlamentar está vinculado à FPM. E fica dizendo, foi Bolsonaro que mandou o dinheiro. Ele mandou o dinheiro de emenda parlamentar para se sustentar no Congresso, para fazer média com deputado e com senador. Esse repasse de emenda que continua muito forte no governo Lula, que eu sou contra, já disse isso aqui várias vezes, mas houve uma diminuição em relação a isso. Agora, blogueiro, como tem esse tal de Mofia aqui, que fica o tempo todo dizendo que Lula está acabando com as prefeituras, isso é de um absurdo, de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. E mais ainda, eu fico muito preocupado quando eu vejo manifestação de prefeito fechando prefeitura como se ele fosse o dono do ambiente e do espaço público. O prefeito agora ele tem o direito de mexer na vida das pessoas, fechar serviços, e o que é mais grave, você não vê um pio do Ministério Público, órgão importante da Justiça brasileira, você não vê um pio do Tribunal de Contas do Estado. Né? Agora, recentemente, eu acabei de passar por um outdoor ali, o Forro Fogo, lá em Pedras de Fogo, com atrações que eu não sou dessa área de entretenimento, mas ali é coisa de milhões de reais. Né? Quem sustenta isso? Quem sustenta levar um forrozeiro de gosto musical duvidoso para uma cidade para tocar 1h30 e receber 400 mil, 500 mil reais? E prefeito logo em seguida ficar fechando prefeitura, ameaçando o governo federal, fazendo ato público na frente da Assembleia. Repito, tem toda a solidariedade nossa. Eu acho importante cobrar aumento de repasse. Mas esse repasse é constitucional ou não é constitucional? Ou estão mentindo para as pessoas? Então eu acho que está na hora da gente começar a falar verdades e realmente colocar na mesa o que está acontecendo em relação a essa questão. Presidente, 8 meses da gestão do presidente Lula. Para muitos, a vida do brasileiro melhorou. Alguns pensam que não. Qual a avaliação do PT da Paraíba em relação aos 8 primeiros meses do governo Lula? Era o que vocês esperavam? Você falou agora mesmo ser contra a história das emendas. Qual a avaliação do PT paraibano? Não, eu acho que melhorou muito, né? Só viver nesse ambiente onde estamos vivendo, respirando tranquilamente, né? Sem nenhum risco à nossa democracia, já é muita coisa. Hoje, matéria nos blogs aqui, vocês viram, o governo Lula já repassou, está repassando, ou tem previsão de repassar o Estado dentro do PAC, dentro de todas as obras que estão previstas para Paraíba, 37 bilhões de reais, com B de bola, 37 bilhões de reais, duplicação de BR, educação, saúde, infraestrutura, segurança, né? E você tem a retomada de políticas públicas, Fábio, que foram importantes na história do Brasil. Minha Casa Minha Vida com mais força, o Bolsa Família com mais força, política educacional com mais força. Agora, logicamente que a gente tem uma relação com o Congresso Nacional que é difícil, né? O Brasil vive um sistema presidencialista que é um parlamentarismo disfarçado, né? E muitas vezes, para você conseguir aprovar os grandes projetos, as grandes ações, você precisa negociar com o Congresso. Aí passa por entrega de ministério, por repasse de emenda parlamentar, e cada dia você tem que matar 30, 40 leões nessa relação do Executivo com o Legislativo. O presidente Lula avança agora, deve ter uma reforma anunciada até domingo, mexendo aí com 3, 4 ministérios, e a gente espera que partido que participa, né, que ocupa espaço, que está dentro do governo, tem que se declarar governo, né? Porque é uma coisa que só existe no Brasil, isso. O partido está dentro do governo com 2, 3 ministérios e diz que é ou oposição ou é independente. Então eu não consigo compreender isso.
Então está na hora de começar a mexer nessa relação e cobrar a responsabilidade dos deputados. Está desaprendendo o Lula já? Não, o Lula é um craque. Não só está ele... está engolindo no seco os partidos não que se tem governa. 2, 3 ministérios e engole no seco. Mas ele não se governa esse país com 120 deputados como a gente tem, Pepa. Não governa. Nós precisamos de 350, 330 para aprovar a PEC. Então Lula é um craque, ele sabe fazer. Né? Ele sabe fazer, infelizmente. Acho que ele tanto faz que acaba irritando muita gente dentro do próprio PT. Não tem ninguém no PT que está satisfeito de você entregar ao Progressistas a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, com todas as vice-presidências. Todas as vice-presidências. E você ficar engolindo Arthur Lira, cobrando o Ministério do Desenvolvimento Social, que eu entendo que é um dos mais importantes do governo, e ameaçando que se o Bolsa Família não estiver dentro, o progressista não aceita. Isso é um mercado. Isso é uma lógica muito dura, muito difícil. Né? Eu defendo, como existe em outros países da Europa, Fábio e Pepa, que a eleição do parlamento ela tem que ser depois da eleição do presidente. Porque você elege o presidente, sabe quem é o presidente, e as pessoas já identificam ali um sistema e um modelo de governo na hora de votar para deputado e para senador, como existe em outros países. Então a gente vai viver refém disso. Lula sabe se articular em relação a isso. Agora, Arthur Lira e aquele centrão que lá está não é coisa de amador. Aqueles caras são profissionais, né? Dói na nossa alma, dói no nosso coração, como eu já disse a você, ver Efraim Moraes, quando o Luiz Couto me disse essa semana, que tem mais de 10 indicações no governo federal. Um bolsonarista de carteirinha, assumido, bolsonarista de carteirinha, mas infelizmente faz parte do jogo dessa relação Congresso com o Executivo. Efraim tem mais indicação aqui do que o PT. Do que o PT. Tem mais do que o PT. É muito estranho, depois de uma eleição dessa que nós vivemos, né, você ter Efraim no governo e Ricardo fora, por exemplo. É estranho. É estranho. Né? É uma coisa que eu não consigo compreender qual é a lógica do governo federal, do meu partido em nível nacional, numa coisa dessa. Mas aí você, com o tempo, vai entendendo friamente, né, que essa relação com o Congresso Nacional, que é uma relação extremamente difícil e precisa da nossa força aqui na base para sustentar o governo. Só que, Jackson, eu vejo que, por exemplo, o Congresso está ficando cada vez maior, cada vez mais gigante. O Congresso não tinha essa força toda no Lula 1, no Lula 2. Mas porque mudou, Petrônio. Não é o que eu estou dizendo, meu irmão. O Congresso hoje é muito mais forte. Tá maior, tá mais forte. Porque os presidentes, a cada gestão que se passa, estão dando mais espaço ao Congresso. Não é? Hoje tem, por exemplo, a história da emenda PIX, que o cara manda para o prefeito e o prefeito precisa prestar contas a TCE não, a TCU não. E acabou a brincadeira. O Congresso hoje está executando. Era só para legislar, mas está executando. Não, o Congresso executa e o STF está legislando, né? Então é uma coisa realmente que você tem que começar a chamar o feito a ordem nessas relações que existem entre poderes no nosso país. Carlos Alberto, funcionário 2, está dizendo: Lula é profissional, sabe comprar políticos desde o mensalão. Alberto, acho que não esquece como o Bolsonaro comprava até um dia desse, né? Até um dia desse. Emenda Pix. Petrônio, a gente tem que falar das eleições de 24 e tal, mas eu queria ainda ficar um pouco nos cargos federais. Ainda tem alguma coisa vaga aqui? Ainda tem alguma coisa para cair pro PT? Não. O PT só tem um INCRA ou tem mais coisa? O PT não cria expectativa mais em nada aqui. A gente, mas falta preencher o quê, já? Tem muita coisa que está em aberto aqui ainda. Né? Tem IBAMA, enfim, vários órgãos que não foram ocupados. O IBAMA não tem superintendente ainda? Ainda não. Está ainda interino. Desde o governo Bolsonaro. Né? O que falta? Não, e tem que perguntar ao governo, né? O governo está vendo as relações. Quem trata? Ministro Padilha, né? Junto com o presidente da República. Essa relação com os estados, com a bancada, é o ministro Padilha. O PT só tem um INCRA aqui na Paraíba? O PT tem um INCRA, né, que é Antônio Barbosa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é legal, que é um órgão menor, é um que nem existia no governo Bolsonaro, a gente teve que reeditar agora, e Paulo Marcelo, que está na Delegacia do Trabalho, ali na praça, ali no centro. É o que a gente tem. Não temos expectativa mais de nada. A gente já relaxou em relação a isso, o governo sabe que precisa desses partidos para governar. Está na mão de quem, Jacques? Tem assim? Padilha. Quem cuida é Padilha. Os partidos, vocês têm em termos de partido? União Brasil tem quantos aqui na Paraíba, por exemplo? União Brasil indicou Correios, né? Disse que o cara da... como é? É BCE? É do Efraim também, não? BCE parece que não mexeram ainda. Tem gente ainda do governo Bolsonaro, né, BCE? Informação que eu tenho. Mas diz que Efraim tem coisas no Correio, parece que indicou jeito com o Codevasp também, enfim. Codevasp. Ele tem aí algumas o progressista tem CBTU? Não, o progressista pegou CBTU, né? Pegou a pesca,
É mais vinculado ali a Daniela, a senadora Daniela. Que aí no caso é o PSD. Que é o PSD. E eu acho que o progressista tem alguma coisa também em relação a Codevasf. PSB tem alguma coisa? PSB? Sim, de bola. Acho que nada. Não tinha a esposa de Tião? Saiu. Saiu, né? Saiu para uma indicação de veneziano. De veneziano. É verdade que veneziano é o cabo que manda mesmo nesse negócio? Eu não sei, aí tem que perguntar ao governo. Não, porque aqui, eu vou dizer, para a área de comunicação, por exemplo, estou dizendo aqui aberto que comigo não tem isso não. Rapaz, se tiver alguma expectativa na área de comunicação, se não pedir a brisa de veneziano... eu não sei, faz muito tempo que eu não falo com o veneziano, desde a campanha. Eu acho que não, porque ele me ajudou para ir para a CBTU e eu não fui, né? Então... Ô, Jaco, você falou de Ricardo Coutinho pegou, não, só pegou a Amanda, que pegou um cargo federal. Eu soube que a Amanda está no governo, não tenho falado com eles, mas a Amanda foi por uma articulação pessoal que ela fez. Dos contatos que ela tem em Brasília, ela tem uma articulação muito boa em Brasília, conhece deputados, tem uma relação muito boa com o deputado de Pernambuco, que é amigo pessoal dela e de Ricardo. Pelo menos a informação que eu tenho que não foi nada de construção política, foi uma articulação mesmo dela lá em Brasília. Esse Ministério Novo das Micro e Pequenas Empresas, eu acho que o nome é esse, Sim. Né? Que vai ser comandado por alguém do Centrão. Vai respingar cargos, superintendências nos estados? Eu não sei, tem que ver a estrutura. E eu acho que não é o Centrão, não, pelo contrário. O Centrão. Parece que o presidente Lula está criando. Eu não sei essa informação, vou passar aqui. Não é furo. Não, pelo menos mas é o seguinte: parece que vai para o PSB. Isso. Para o PSB abrir portos e aeroportos. Portos e aeroportos. É uma acho coisa que Márcio assim. França vai para lá. Vai para lá. Ou é Luciana Santos que vai sair de ciência e tecnologia. Tem uma história de Luciana Santos sair de ciência e tecnologia, ir para mulheres, para abrir ciência e tecnologia para o Centrão. Os caras querem ministério um pouco. Ou faz As companheiras mulheres dos partidos de esquerda fizeram uma grande manifestação para a ministra não sair, com medo do Centrão ocupar. E a turma do Centrão disse, não, mas a gente não quer esse ministério, não. Pode ficar com vocês. Ô, Jaco, você falou assim, como é que tá? Eu tenho conversado com o Ricardo Coutinho. A última vez que eu falei com o Ricardo foi ano passado. O ano passado. Foi, não falei mais com ele. Vamos começar a falar de 24 logo? Faz tempo. Ricardo Coutinho, candidato a prefeito de Santa Rita, tem fundamento? Não sabendo, nunca falou pro PT, oficialmente, nunca colocou à disposição. Tem possibilidade? Não, o que tem é que ele tem conversado com o presidente do PT de Santa Rita, a informação que eu tenho do presidente é que Biló, conversando com ele disse, olha, coloca meu nome aí para ver o que vai acontecer. Logicamente, o ex-governador tem muita força de saída em pesquisa, né? Mas aí tem que analisar a quadra, avaliar possibilidades. Eu, particularmente, não acredito nisso. João Pessoa tem nome? Vai ter candidatura própria? Olha, hoje está muito adiantado esse processo de candidatura própria no PT. É uma coisa que a gente tem cuidado disso, né? Tem Luciano Cartacho colocando o nome à disposição e a companheira Cida. Se assim permanecer, nós vamos ter que fazer uma discussão interna, não sei se vai ser por prévia. Estela não está mais na agenda aqui de debates. A gente não tenho conversado com ela, acho que ela está mais em Brasília também. E eu não tenho conversado com ela. Está muito adiantado esse processo de candidatura própria no PT. Mas aí a gente tem que esperar um pouco o quadro, né, realmente montar-se para as eleições do próximo ano, saber como é que se comporta a PSB, como é que se comporta os partidos de esquerda, para aí sim a gente cravar o que o PT vai fazer. Então está entre Cida e Luciano. Se tiver candidatura própria, sim. Um dos dois será um candidato do PT. Não é prego batido ponta virada, não? Candidatura própria? Sim. Não bateu ainda, não. Não bateu ainda não. Está em discussão com a direção nacional. Tivemos reunião semana passada com o GTE, que Humberto Costa coordena, o senador Humberto Costa. Estamos fazendo uma pesquisa. A pesquisa está rodando, encomendada pela direção nacional, o Instituto de Belo Horizonte. É um dos itens que pode definir a candidatura própria? Não, a pesquisa é um instrumento, é um subsídio. A gente vai querer ter acesso às informações, quer medir um pouco o desempenho dos candidatos do PT, ver rejeição também, né? E a partir daí começar a tomar decisão. Se tiver 2 candidatos, vai ter que ter prévia, vai ter que ter encontro para definir quem é o candidato. E se realmente for candidatura própria, porque isso não está definido ainda dentro do PT. Ô, Isabela Vilante, enquanto você coloca essa foto, eu vou perguntar ao presidente Jacques. Ontem teve uma reunião na sede do PSB de João Pessoa. Eu vejo aqui na foto que a gente está disponibilizando agora nas nossas lives no YouTube e no Facebook, representantes do Solidariedade, do PSB, Jackson Macedo, estou vendo aqui Lídia Moura do PMN, estou vendo aqui uma representante da rede que eu confesso que não me lembro o nome dela agora. Castilho, Flávio Moreira. Isso, o Flávio Moreira do AGI. Enfim, me parece que 8 partidos. Gregória Benário, do PCdoB. Esse tipo de reunião serve para quê? Vocês vão estar juntos e misturados
Já é prego batido, ponto virado, ou vai ser aliar só onde for possível? A gente vem de um tempo já conversando, são 9 partidos que compõem esse campo, nós estamos chamando de campo democrático, que tem relação com o governo João Azevedo aqui e com o governo do presidente Lula. A ideia é a gente estar junto, principalmente nas 15 maiores cidades da Paraíba, onde a gente tirou esse encaminhamento. Vamos mapear as 15 maiores cidades, saber como cada partido desse está se organizando nessas eleições, nesses municípios, identificar onde é que tem divergência, onde é que tem problema e tentar resolver. O objetivo é estar junto nas 15 maiores cidades da Paraíba. A gente sabe que é difícil, porque 9 partidos, são interesses diversos, mas eu acho que a gente consegue sim, de modo muito especial, João Pessoa, Campina Grande, região metropolitana, construir a unidade política desse campo. Aí, e a reunião foi muito boa ontem. Vamos dar um F5, vamos começar aqui pro Cabedelo. Cabedelo, o PT deve apoiar, acho que eu já vi até uma manifestação do PT já com foto com Ricardo Barbosa, que é do PSB. A gente tem uma relação com o PSB, é um partido aliado, né? Logicamente que a gente tem que levar em consideração isso, a manutenção da candidatura dele. Agora, tá tendo um PED lá em Bahia, em Cabedelo, que vai ter disputa da direção, e quem vai definir isso são os filiados de lá de Cabedelo, né? Tem um grupo defendendo a relação com o Vitor Hugo e tem um grupo de filiados mais próximo a Ricardo Barbosa. Quem vai decidir são os filiados de Cabedelo. A decisão a gente vai seguir, vai tranquilamente tocar. Ô Petrônio, só me permite, eu quero continuar, mas só ficando em Cabedelo, como é que o presidente do PT enxerga essa possibilidade do prefeito Vitor Hugo, que assumidamente votou em Bolsonaro, migrar para o PDT, que é um partido do campo progressista? Vocês enxergam isso com bons olhos? É possível essa vinda de Vitor Hugo para o PDT, um apoio ao candidato de Vitor Hugo lá em Cabedelo? Olha, 2 coisas. Primeiro, dizer que a gente não se mete nas questões do PDT. Eu não tenho gerência nenhuma. Apesar de ter meu irmão, que é vereador aqui, é do PDT, mas eu não tenho gerência nenhuma sobre a história do PDT. Acompanho quando ele me fala o que está acontecendo nos bastidores e tal, e fico acompanhando de longe. Logicamente que é importante ter alguém no nosso campo. Agora, hoje mesmo parece que o prefeito já desmentiu e oficialmente já disse que não vai para o PDT, que vai continuar no União Brasil, né? Enfim, tem que aguardar o cenário. A informação que eu tenho é que tem muita movimentação para se ocupar o espaço do PDT aqui. Gente ligada ao prefeito Cícero Lucena, tem uma articulação também do governo do estado, enfim, aguardar, né, do governo do estado, mais do PSB, né? Aguardar para saber como é que isso vai resolver. João Pessoa. É isso, eu estou dizendo, o PT, a título de hoje, está muito forte até a candidatura própria. O que é que Jackson Macedo particularmente defende? A unidade desses 9 partidos. Né? E se desses 9 partidos tiver alguém melhor situado que os candidatos do PT, que a gente decida apoiar. Está na resolução que foi aprovada ontem pelo Diretório Nacional, a unidade do campo que apoia o presidente Lula. E do ponto de vista... A unidade, você fala, perdão, Fábio, a unidade que você fala, são os 9 partidos ou é a federação? Não, os 9 partidos. A federação a gente tem que estar junto. A federação não pode rachar como rachou em 22. De ter PCdoB e PV apoiando João Azevedo e PT apoiando Veneziano. Então aqui, por exemplo, Gregório Abenário e Sargento Denis estão com Cícero. Eu não sei, eu não tenho essa informação. O PP fazendo parte do governo de Lula. O PT daqui admite a possibilidade de ir com Cícero? Só para esclarecer, da federação, para quem está nos ouvindo, são 3 partidos que formam a federação. Sim. Se for 2-1... Quem decide é nacional da federação. Se tiver conflito numa decisão local... Se não tiver unanimidade. Como foi em 22. Em 22 não aconteceu. Tava PCdoB e PV com João Azevedo. Tava 2-1. Isso. Porque o PD tava com... Mas aí a direção nacional disse o seguinte, olha, a gente quer manter a aliança. Porque o PD tem maioria na federação nacional. Uma ampla maioria. Quer manter a aliança com o veneziano, ou seja, a ata da convenção fica com o veneziano. Isso. Agora vocês estão liberados para fazer a campanha de João aí. E com relação a essa possibilidade, PP fazendo parte da base do governo Lula... O PT da Paraíba admite a possibilidade de apoiar Cícero, se Cícero tiver o aval desses 9 partidos aí? Em relação a João Pessoa, e o que eu escuto dos dirigentes aqui, é muito difícil ter essa relação. Agora, nacionalmente, pela resolução, inclusive, que foi aprovada ontem, se o progressista realmente for para a base, porque ainda não foi, né, existe possibilidade sim de diálogo. Agora, isso vai ser decidido pela direção nacional. Fábio Pepe, capital no PT, a palavra final é da direção nacional. Logicamente que a gente é escutado, faz pesquisa, escuta, mas sempre quem tem a palavra final é a direção nacional do PT. Bahia, o PT vai de Quita? Bahia, Quita, está afiliado ao PT, é o nosso candidato a prefeito lá na cidade. As pesquisas que eu tenho visto, ele está muito bem nas pesquisas. Eu acho que se a gente manter ali, ele tem muita chance de ser eleito prefeito de Bahia. Santa Rita. Santa Rita tem essa expectativa em relação ao ex-governador, né? Eu não acredito que vingue, né? Tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo isso. Estou muito preocupado com a oposição em Santa Rita. Vejo muito desorganizada. Você não tem assim uma diretriz, uma linha lá em Santa Rita, e isso é muito preocupante, né? Eu acho que está na hora da oposição sentar, reorganizar as coisas e ver como é que a gente pode organizar aquele município. Eu obtive uma informação de bastidor,
É por isso que quando eu peguei os novos partidos e eu saí pensando nessa cidade, eu só vejo problema aí, em quase todas as cidades que Jacques falou. Eu obtive informação que o Flávio Panta, que é sobrinho é parente de Panta, estaria para se filiar ao PSB. Aí como é que fica lá o PT tão... Vai ser difícil juntar esses novos partidos mas aí nas 15 maiores cidades. Não é fácil, 9 partidos, cada um... Como é a situação, Jacques? No Conde, depois da saída de Márcia, é uma coisa preocupante. Mas vai disputar a vereança em João Pessoa? Não, Márcia está em Brasília, né? Mas eu escutei que ela vinha foi pro Rede, foi, Jacques? Não, foi não. Ali era um homônimo. Ah, tá. Era uma pessoa com o mesmo nome dela. O mesmo nome, disseram, Márcia saiu do PT e foi pra Rede. Eu digo o quê? Quando a gente foi olhar o CPF, era diferente. Não, ela tá em Brasília porque ela tá no cargo do governo federal. Ela tá no Ministério dos Direitos Humanos, né? E ela, inclusive, fez live se despedindo do Conde e tal. Então eu não acredito que ela tenha interesse. O PT lá pode votar em Carla, que é do Solidariedade? Não sei, tem que consultar o PT. Acho estranho, porque fez oposição a vida toda, o tempo todo. Mas o Solidariedade tá nesse grupo aqui. Pois é, então tudo isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mapear esses municípios para identificar. Quem é a direção nacional? Não, o presidente é Anselmo, é uma pessoa muito tranquila, muito boa. É um companheiro, inclusive, eu tenho uma relação muito próxima a ele. Aí tem que aguardar. Eu acho que o grande objetivo do PT do Conde é voltar a ter vereador na cidade. Disputar na cabeça de chapa, acho muito difícil. Como eu acho muito difícil, é praticamente impossível se juntar com a família Regis. Aí não tem condições, não existe essa possibilidade. E aí o PT tem que decidir o que fazer. Campina Grande. Campina Grande é um problema. Assim, problema em aspas, né? Porque a gente tem um Fórum Pro Campina, são os partidos. É mais ou menos parecido com essa foto. Daí, né? Só que menor, né? Menor, mas o pessoal está dentro, por exemplo, decidiram lá o seguinte: olha, vamos ter candidato a prefeito, está definido. Tem 3 nomes: André Ribeiro, PDT, o companheiro que é secretário de saúde, Johnny do PSB, e um outro... Inácio Falcão, do PCdoB. O candidato sai desses 3. É a decisão do Fórum Pro Campina. Inclusive, a gente tocou no assunto desse fórum ontem sobre Campina Grande. Eu acho que está bem adiantado lá para que a esquerda e esse campo tenham um candidato a prefeito. Agora... Tem a possibilidade da chegada de outros nomes. Você tem que aguardar o desenrolar das coisas. Porque tem possibilidade da Daniela Ribeiro, que eu particularmente acho que o PT tem muita dificuldade em diálogo com a família Ribeiro, bastante dificuldade, né? Tem, por exemplo, a possibilidade de Romero Rodrigues, que é um outro problema, que na minha opinião não vai se consolidar, qualquer tipo de racha com Bruno Cunha Lima, isso é só para inglês ver, né? E aí esperar o cenário. O ideal é que a gente pudesse ter um candidato realmente desse campo. Se eu lhe fazer uma pergunta, agora tem que responder. Vá. Você falou que tem muita dificuldade da família Ribeiro, Agnaldo foi ministro de Dilma, a gente sabe aquela história toda. Do golpe e tal. Do golpe. Mas por que vocês não têm essa dificuldade com o veneziano? Em relação ao quê? Porque vocês se aliaram com o veneziano. Se for o caso de Agnaldo ter votado no impeachment de Dilma, o veneziano fez a mesma coisa. Não, mas o problema... Dilma indicou o Vitalzinho. O problema não é só o impeachment, não. O problema é a forma como você faz a política, como você se constitui. E vocês foram muito aliados dos Ribeiro. Fomos, em outros momentos. Fomos aliados, sim. O problema não é só o impeachment, né? O impeachment pra gente, até porque a presidente Dilma foi até inocentada agora no TRF1, né? Mas a forma, o estilo, né? A forma de fazer política, a composição familiar, que, lógico que não é muito diferente da família de Campina Grande, da família Vital. Também, mas, assim, historicamente, a gente tem muita dificuldade de se relacionar, né? Eu digo isso de forma muito tranquila, a gente não tem qualquer tipo de contato, né, com Agnaldo, com Daniela, nunca procurou o PT para nada, para conversar, para nenhum tipo, nem na época que era do governo, né? Então, assim, eu falo a título de hoje, pelas relações políticas que nós temos, tem muita dificuldade de construir relação com a família Ribeiro. Alguma chance de Estela assumir o mandato? Sim. Acho muito difícil. Muito difícil. A licença do padre. Muito difícil. Ela pode disputar um mandato de vereador? Se dependesse de mim, ela seria candidata a vereadora. Você defende essa tese de Ricardo também ser candidato a vereador de João Pessoa? Olha, lógico que eu defendo. Se ideal que ele quisesse ser, seria bacana, mas eu não acredito que seja, né? Suplicy, por exemplo, já foi em São Paulo para ajudar a eleger outras pessoas. Eu acho que Estela ajudaria muito o PT. Eu acho que Estela é uma excelente candidata em João Pessoa. Excelente candidato de João Pessoa. Agora, nomes fortes do PT, além do vereador Marcos Henriques. Hoje só tem ele. Porque uma preocupação da federação que nós temos é que o PV está com 3 vereadores. Então, se o PV aqui manter esses 3 vereadores, o PT não pode ir com a chapa completa. Nós temos que ir com 2 candidatos. Porque senão eu vou estar batendo esteira. Milanês, Bosquinho e Elmano. Todos com mais votos que Marcos Henrique. Então, se ele se mantém no PV, por que eu vou lançar 15 candidatos do PT? Racho o meu partido
e bate A esteira. federação pode só para lançar 30 também ou pode... Não, todos os partidos só podem lançar o número de vagas em disputa mais uma vaga. Então a federação é 30 só. São 30 vagas. Eu soube que Marcos Henrique estaria sondando um outro partido. Mas não, zero possibilidade. Eu soube. Enfim. Zero possibilidade. Aliás, nós escutamos. Briga grande. Nós escutamos. Só estão lembrando aqui, Fabão, lembra aí a Jacques que veneziano vai apoiar Rui Carneiro em João Pessoa. Sim. Isso aí é quase concreto isso. 14h01. O papo com o Jacques é bom, que dava pra mais meia hora, 40 minutos aqui de conversa. Jacques, meu irmão. E ping-pong, né? Sem muita enrolação. E um monte de manchete por aí. Meu irmão, obrigado. Viu? Valeu, obrigado. É um prazer estar aqui. Pepa, a palavra final é que fica. Um abraço, até amanhã. Muito bem. Tá bom. Vamos embora, gente. Vamos embora dizer pra você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo a partir das 17 horas. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop.